Olá, bom dia, que a paz e a graça, a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, que nós saibamos entender e receber estas graças, estas bênçãos. Meus amados, vamos refletir hoje lá no livro de Romanos 8, capítulo 8, dos versículos 2 até o versículo 19. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus já me livrou da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, vista como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oh, aleluia, glória a Deus. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto Deus nem em verdade o pode manter a carne acima das vontades humanas. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Só é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aleluia e amém. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Glória a Deus. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia.
porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Meus amados e amadas de Deus, diante destas maravilhosas afirmações aqui no livro de Romanos, nós temos a certeza de vivermos em espírito e não viver para o mundo, viver para a carne, porque se assim fizermos, estaremos condenados, condenando o nosso espírito. Que Deus nos ajude a olhar todos os dias para a palavra de Deus, aqueles que não têm condições ainda de entender o que Jesus veio aqui para nos ensinar, que a luz de Deus desça sobre cada um de nós nesse imenso universo para podermos viver as maravilhas que Cristo nos concedeu. O meu abraço a todos e até o próximo com o poder de Deus.